Uma das coisas mais interessantes no livro do Apocalipse é a sua estrutura. Os capítulos 4 a 11, por exemplo, a segunda sessão do Apocalipse, são muito bem estruturados. E eu convido você a olhar comigo um pouquinho de perto esta segunda sessão. No capítulo 4, João sobe por uma porta, em espírito, em visão, até o céu, e lá ele presencia um culto celestial. O culto inicialmente é para o ancião sentado no trono, a pessoa de Deus, e no capítulo 5 o culto se volta para o Cordeiro. O Cordeiro é celebrado porque tem poder para redimir povos de toda raça, tribo, língua e nação, como está escrito lá no capítulo 5 de Apocalipse. Depois que o Cordeiro pega o rolo, ele irá desenvolver a narrativa a partir dos selos quebrados pelo Cordeiro. Então, a segunda sessão desenvolve a sua estrutura por meio dos selos em torno do rolo que está na mão do Cordeiro. Então, acompanhe comigo aí. No capítulo 6, ele começa a quebrar os selos. Os 4 primeiros selos são os 4 apocalipses, ou melhor, os 4 cavaleiros do Apocalipse. Estes 4 cavaleiros do Apocalipse aparecem aqui no início do capítulo 6 e vai até o versículo 8. 6 do 1 até o 8 são os 4 cavaleiros do Apocalipse. Eu interpreto esses 4 cavaleiros do Apocalipse como sinais proféticos parecidos com aqueles sinais que estão em Marcos capítulo 13. A partir do versículo 9, o 5º selo, e o 5º selo é a descrição de um grupo de martirizados debaixo do altar que clamam: até quando nosso sangue ficará sem vingança? É o que eles falam lá debaixo do altar. E, como resposta, eles ouvem que eles serão justiçados no momento em que se completar o número de irmãos que irão ser mortos como igualmente eles foram. A partir do 5º selo, então, se desenvolve o 6º selo, e o 6º selo é o início de um grande cataclisma escatológico. Quando imaginamos ver daqui para frente o 7º selo, o que nós percebemos, na verdade, é um interlúdio. E o interlúdio vai do capítulo 7, 1, até o final do 7. O 7 é todo um interlúdio. Perceba que, após os 6 primeiros selos, antes do 7º selo, nós encontramos a narrativa dos 144 mil selados na terra e de um grupo de mortos no céu, uma grande multidão lá no céu. E esta multidão lá no céu representa aqueles salvos que já morreram. A partir então do capítulo 8, nós temos exatamente o 7º selo. Quando o 7º selo é aberto, o que nós percebemos é que ele é desdobrado na forma de 7 trombetas. Então, em outras palavras, quando o 7º selo é rompido, ele revela para João 7 trombetas. As 7 trombetas estão dentro do 7º selo. E a partir daí, uma trombeta, 2 trombetas, 3, 4, 5, até a 6ª trombeta. Quando no final do capítulo 9, nós percebemos o fim da 6ª trombeta, o que viria em seguida a 7ª? Não, ele coloca novamente, o livro coloca novamente mais um interlúdio. E esse interlúdio começa no capítulo 10, com um livro que é entregue a João para comer, e no capítulo 11, com a cena das 2 testemunhas. O parêntese termina no final, na metade do capítulo 11, após a história das 2 testemunhas, quando finalmente, a partir do versículo 15, 11 e 15, nós encontramos a 7ª trombeta. E com a 7ª trombeta, o texto diz, a partir do versículo 24, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras, porque tomaste o teu grande poder e reinaste. Então, o fim da história, o fim da narrativa, o fim da sessão é a 7ª trombeta, aqui acaba, né? É como se a sessão tivesse terminado e o que começou a ser revelado lá no 1º selo, no capítulo de número 6, termina aqui agora na 7ª trombeta. Em linhas gerais, fazendo um resumão, seria o seguinte: a sessão, depois de uma espécie de introdução com os capítulos 4 e 5, ela se desenvolve por meio de 7 selos. Selo 1, selo 2, selo 3, selo 4, selo 5 e selo 6 são interrompidos por um parêntese. Logo após o parêntese, no capítulo 7, vem o 7º selo. O 7º selo é um conjunto de trombetas, 7 trombetas. Então, nós temos as 7 trombetas, trombeta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Após a 6ª trombeta, nós temos um outro parêntese, e esse parêntese está nos capítulos 10 até o 11, versículo 14. E após
o versículo 15, nós temos a sétima trombeta e o final da sessão. Então são 6 elementos e um parêntese. 6 elementos e um parêntese nesta sessão, que é muito bem estruturada. Se alguém me pergunta qual é o tema desta sessão, eu diria que o tema dessa sessão, bem como o tema do rolo selado, desta revelação que João promove por meio do rolo selado, é a forma como o Cordeiro implementa o seu reino. E é isto que nós encontramos na história do rolo selado. Nós paramos por aqui, nos encontramos numa próxima oportunidade e eu quero convidar você para fazer para mim aí 3 coisas, não vai demorar muito. A primeira é se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. A segunda é compartilhe com algum amigo, alguém que tenha o mesmo interesse que você por estas questões. E em terceiro lugar, interaja comigo aí nos comentários, levante uma questão, coloque uma curiosidade, coloque a sua opinião sobre o que nós estamos conversando e assim nós vamos interagindo e aprendendo juntos. Até a próxima. Até lá.